Olá, seja bem-vindo ao canal Análise de Dados, eu sou o Hugo Hoffman e nesse vídeo quero continuar aqui te ensinando a usar o R e o RStudio, ok? Então é o seguinte, hoje o que nós vamos aprender? Nesse vídeo eu quero te ensinar como inserir dados manualmente. Então nos vídeos anteriores ensinei como importar bases de dados de diferentes fontes. Agora, e se você quiser digitar dentro do próprio RStudio os seus dados? Isso é possível também e é o que eu quero te ensinar no vídeo de hoje. Vamos lá? Maravilha, gente. Então é o seguinte, temos aqui o nosso script do tutorial de hoje. Esses scripts todos eu estou deixando disponibilizado para vocês dentro da nossa pasta no Drive, tá bem? Então, aqui no link da descrição desse vídeo, você tem ali a nossa pasta no Drive e lá dentro eu estou colocando todos os arquivos que a gente está usando, tá? Então, os bancos de dados, os scripts, tudinho que nós estamos usando aqui nesse tutorial, nos demais e nos que virão pela frente, estou colocando tudo ali dentro dessa pasta. E aí vai ficar fácil para você fazer aí comigo, tá bem? Então, assim, para você aprender, o que eu costumo dizer é o seguinte, você aprende fazendo. Você vai me acompanhando aqui, depois tenta aí. Então, é assim que você vai conseguir aprender, tá bem? Então, hoje, nós vamos inserir dados manualmente aqui por dentro do próprio RStudio, tá? Então, vamos lá. Para a gente fazer isso, tá aqui no nosso script, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o R ele trabalha pela lógica de vetores, data frames e algumas outras composições chamadas listas também. Mas por hora, vamos ficar aqui com os vetores e os data frames. Esses dados que vocês estão vendo aqui são dados que eu fiz um teste, um experimento aqui com uma garrafa térmica que eu tenho. Eu queria observar o quanto que ela cairia da temperatura ao longo do tempo. Então, fui ali, preparei, enchi a garrafa com uma água quente e aí fiz a medida ali no tempo zero, qual era a temperatura daquela água. Então, deu 69,6 graus. E aí, uma hora depois, medi a temperatura de novo. Medir a temperatura com esses termômetros a laser, sabe? Esses que o pessoal passou aí a usar bastante aí no período da Covid. E 2 horas depois caiu para 59 graus, 3 horas depois para 51,9 graus Celsius e 6 horas depois para 38 graus Celsius. Esse aqui já era temperatura ambiente, né? Essa temperatura aqui você já não, você coloca o dedo e não queima, digamos assim, né? Então você está vendo o que eu fiz aqui? Qual foi a lógica? Aqui eu tenho um vetor que eu estou chamando de tempo. E aí eu coloco um C porque eu estou dizendo que são como se fossem vários grupos, tem várias informações ali dentro. Então esse C, se você está vendo que ele é uma função, é uma letrinha única, mas é uma função. Se você apertar F1 nele, ele aparece para a gente aqui, ó. C, a função C é do pacote base, aquele pacote que já vem instalado no RStudio, e ele combina valores dentro de um vetor ou uma lista. Tá vendo? O help está nos ajudando aqui. Fui lá, selecionei o C, apertei F1, trouxe a informação para a gente aqui. Então, ele está combinando valores dentro de um vetor. Esse meu vetor eu estou chamando de tempo. Por que eu coloquei aqui entre aspas? Porque esse meu vetor que eu quero criar é um vetor de um caractere, né? É um que nós chamamos aqui de variável categórica, tá bem? Então, porque ele tem número e letra junto aqui. Então, ele não seria entendido, nem pode ser entendido como número, né? Então, é o tempo. Muito bem. E aqui embaixo eu tenho a temperatura, um outro vetor. Ok? Coloquei o sinal de atribuição e estou falando, combine esses valores que estão aqui e joguem eles, atribui esses valores aqui para um vetor chamado temperatura, tá? Então, um detalhe importante, a quantidade de valores que você tiver para dar certo, para depois você criar o seu data frame, a quantidade de vetores que você tiver em um vetor tem que ter em outro, tá bem? Se for trabalhar com eles individualizados, não quero criar um data frame, quero só trabalhar com vetores, não importa. Mas na hora de juntar isso aqui para criar um banco de dados,
Mesmo número de linhas que você tem em um, você tem que ter em outro. Que seria aqui um vetor? Pode ser um termo diferente para muitas pessoas, né? Imagine uma planilha do Excel. A sua planilha sendo linhas, os indivíduos, os participantes, os pacientes. As colunas sendo as variáveis. Então imagina uma planilha do Excel com várias linhas e somente uma coluna. Isso seria um vetor, que seria aqui o tempo, por exemplo. E aí a temperatura também, um vetor. Então seria uma planilha com várias linhas, cada valor aqui é uma linha, mais uma única coluna. Ok? Então seria mais ou menos, faça essa analogia para ficar fácil para entender, porque eu tive dificuldade com alguns termos que são termos aqui próprios da ciência de dados, do RStudio, né? Então vou executar aqui esse meu primeiro vetor, Ctrl Enter. Você vai observar que ele criou aqui, ó, na minha aba Environment Tempo, ele está falando que é um character, né? É um vetor categórico. Ele tem uma coluna e 5 linhas, que são os momentos no tempo em que eu aferi a temperatura. Vou criar agora o meu segundo vetor, que é a temperatura. Olha só que interessante, ele criou a temperatura aqui, ele dá aqui para mim dizendo que é um número, ele está falando também que tem 5 observações, né? E aqui estão as observações. Muito legal, né? Com essas informações aqui, você já consegue trabalhar, tá? Então, por exemplo, se você quiser calcular a média da temperatura, então vamos lá, quero calcular a média da temperatura. Então eu posso vir aqui, calculando a média. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou digitar a função min. Nós vamos ter um vídeo mais para frente que eu vou explicar mais detalhadamente estatística descritiva, tá? Min, que é a função média, e aí vou digitar temperatura. Ctrl Enter. Então o que aconteceu? A função min foi lá e trouxe os valores do vetor temperatura e te trouxe aqui embaixo a média da temperatura dessas 5 medidas aqui. Foi 57 graus. Muito bem, mas agora eu quero combinar esses dois vetores num data frame para formar o meu banco de dados. Então a função que faz isso é a função data.frame. Está observando que eu não fiz a leitura de nenhum pacote? O nosso tutorial de hoje está sendo assim, ó, só com funções da base do R e do RStudio, tá bem? Então a gente não está precisando usar nenhum pacotinho aqui até agora. Então a função dataFrame, eu digitei aqui a função dataFrame, coloquei o nome dos dois vetores, se eu tivesse mais vetores, colocaria aqui dentro, e estou pedindo para ele atribuir isso para um dataFrame com este nome aqui, garrafa. Então vou dar Ctrl Enter aqui para executar, e olha lá o que aconteceu, ó. Ele criou agora não um vetor, mas um dataFrame, por isso que aqui está valores e aqui está data. E aqui no meu dataFrame, no meu banco de dados, eu tenho 5 observações, mas eu tenho agora, ó, 2 variáveis. Se você clicar aqui em cima do nome garrafa, abre o seu banco de dados. Esse aqui é o formato mais clássico que a gente conhece, que é muito parecido com uma planilha do Excel. Então, observou um detalhe importante, que ele respeita a sequência da entrada dos dados. Ó. Então, vamos voltar lá. Eu coloquei aqui, meu primeiro valor é o tempo zero. No tempo zero, eu falei que o valor foi de 69,6. No banco de dados, ele respeitou isso. Ó. Então, no tempo zero, 69,6. Então, essa sequência aqui é importantíssima, ok? Se, por exemplo, aqui no tempo fosse nome e na temperatura fosse sexo, e aqui, por exemplo, eu escrevesse Antônio, o primeiro valor, aqui embaixo o primeiro valor teria que ser o sexo do Antônio, tá bem? Porque o R e o RStudio respeitam esta sequência. Muito bem. Então, criei meu dataFrame, está aqui bonitinho. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso vir e remover esses vetores que eu não preciso mais usá-los. Então, a função rm remove os vetores. E aqui está removendo os dois ao mesmo tempo. Ctrl Enter, sumiu e agora eu tenho só meu banco de dados.
fica mais limpo, mais clean aí para eu trabalhar. Bom, eu fiz essa avaliação da minha garrafa térmica porque eu queria saber o decaimento, né, da conservação da temperatura do líquido ali dentro. E aí eu fiz, então, eu chamei uma função para fazer um gráfico para mim. O R tem uma função básica, tem os pacotes para fazer gráfico, a gente vai aprender nos próximos tutoriais, mas tem funções básicas também. Então, o bar plot é uma função básica do R que faz gráfico. E agora aqui, eu chamei essa função barplot, só que agora, como eu tenho um data frame, eu não posso mais digitar, igual eu fiz aqui na média, chamando direto o vetor. Agora eu tenho que chamar o meu data frame e uso o cifrão aqui para me chamar, para identificar dentro desse data frame, já que ele tem duas colunas, qual é aquele que eu quero chamar para o gráfico. Então, aqui nesse caso, eu chamei garrafa temperatura. E aí, esse sinal do tio aqui, ele é um sinal que no R, o R entende como... vamos ver se tem uma função aqui. Vamos ver se o F1 ajuda a gente aqui. Não tem F1 para esse sinal. Mas ele é como se fosse o seguinte. Você pega a temperatura e distribua pelo tempo. Seria mais ou menos isso, ok? Então, foi isso que eu fiz. Pega a temperatura e distribua pelo tempo. Como eu tenho um data frame, eu tenho que chamar o nome do data frame com o cifrão. Não esqueçam disso, tá bem? Essa função aqui, call, né, na verdade, esse argumento, né, porque a função é barplot, dentro da função, tudo que está dentro desse parêntese e desse parêntese são argumentos. Então, o argumento call você coloca aqui uma cor para as barras do gráfico, tá? O argumento YLab, você coloca a legenda do eixo Y, o eixo vertical. O argumento XLab é o contrário, você coloca a legenda do eixo X, o eixo horizontal. Em main, você coloca o título do gráfico. Observe que essas legendas têm que estar entre aspas, porque são texto. Então, vou executar aqui. E olha lá que bonitinho, o meu gráfico, prontinho, bonitinho, bem legal. Decaimento da temperatura da garrafa térmica, aqui a legenda, ok? Bonitinho, bem legal, né? Gostou? Fica comigo, me acompanha para os próximos vídeos, se inscreve no canal aí e vamos lá.